Quantos perseguidos, pessoal? Já perdemos a conta. Perdemos a conta, Adrilho Jorge. A gente vive hoje, Marco Antônio, e eu estou aqui para reiterar o meu compromisso com você e com a população brasileira. A gente é mero palpiteiro. Comentarista político é mero palpiteiro social. A gente vive uma ditadura do judiciário. Isso aqui que a gente está fazendo, com discursos maravilhosos, mas a gente tem um certo cuidado para falar de certas coisas, a gente fala com metáfora. Então eu vou falar de maneira alegórica também. A ministra Carmen Lúcia Barbosa, quando foi censurar, mais uma vez, uma das pessoas que foram presas, falava numa espécie de busca da verdade. Contra a fake news, a verdade. Cristo disse que ele era a verdade quando Pôncio Pilatos perguntou a ele: o que é a verdade? Cristo era a verdade. A gente é ser humano. A gente busca a verdade através do diálogo. E o princípio de democracia é buscar a verdade através do diálogo e da liberdade de expressão. E quando a gente tem juízes que cerceiam a liberdade de expressão, quando a gente tem juízes que inibem a busca da verdade, dizendo a verdade sou eu, o Supremo Tribunal Inquisitorial, para não dizer o nome, essa é uma verdade demoníaca de uma ditadura que a gente está vivendo. Então, contra a ditadura, eu prego o quê? Cristo! Cristo que dizia que é só através da liberdade que você pode amar. Porque, eventualmente, se você escraviza um ser humano, se você oprime um ser humano, e se você diz para esse ser humano que a verdade sou eu, um juiz supremo, que lhe diz o que pensar, o que fazer e o que agir, isso é a megalomania satânica de um ditador. A verdade está na liberdade de expressão, a verdade está no diálogo, a verdade está na tentativa de construir e reconstruir os valores de uma república. O que é uma república? É uma coisa pública. Existem hoje presos políticos. Existem hoje pessoas censuradas por tentarem dizer a sua verdade. Eu fui censurado porque eu falei que havia censura no Brasil. Então eu queria fazer um convite. O Marco Antônio falou de maneira alegórica. Eu não tenho muito amor à vida. Acho que amor à vida é algo que a gente tem quando a gente serve a vida a Cristo. Dia 14 de julho, a gente vai estar na Paulista defendendo um simples diálogo. E para defender o princípio contra a ditadura a favor da democracia, a gente quer sim uma reforma do judiciário, a gente quer sim uma reforma constitucional. Mas a gente também quer, pela democracia, pela liberdade que nos dá a Constituição, impeachment de ministro abusador. E eu vou voltar a dizer o que eu disse no ano passado. Eu vou voltar a dizer o que eu disse no ano passado. Democraticamente, eu já vi pedidos de impeachment do senhor Lula. Democraticamente, eu já vi pedidos do senhor Fernando Henrique Cardoso. Democraticamente, eu já vi pedidos de impeachment de Jair Messias Bolsonaro às dezenas. Por que eu, enquanto cidadão livre, respeitador da Constituição, da liberdade de expressão, da liberdade que me é, por que eu não posso dizer fora Alexandre de Moraes? Por que eu não posso me manifestar em nome da liberdade, em nome da democracia, pela garantia constitucional que é lícita ao povo brasileiro e dizer: viva a liberdade contra os tiranos que estão usurpando a liberdade de expressão, a república. Fora Lula! Fora Alexandre de Moraes! Viva o povo brasileiro que tem a livre expressão de ditar os próprios rumos. A democracia é representativa. E se as pessoas que estão lá, que não nos representam, estão usurpando a democracia, a gente pode dizer basta. Pelo voto, pelo impeachment, pelo legítimo direito de protestar, que é humildemente o que eu estou fazendo aqui, e que é humildemente o trabalho do Marco Antônio. Existe uma direita que diz o tempo todo: existe ditadura no Brasil, existe opressão. Tá, mas eu estou cansado disso. Eu quero um objetivo, eu quero uma pauta. Cristo falava: a fé sem obras é vazia. E a obra é pedir o impedimento de ministro abusador, que está usurpando a democracia, que fala em nome da democracia
que fala em nome da liberdade para prender, arrastar e arruinar pessoas. Viva o povo brasileiro! A voz do povo é a democracia. Não é o juiz que diz a democracia, sou eu. Vocês são a democracia. O povo brasileiro é a democracia. E não basta só falar, tem que agir. Tem que ir para a rua, pedir impeachment de ministro abusador e a restauração da democracia brasileira. Viva a liberdade, viva a democracia, viva o Brasil! (14 de julho, pela democracia, todos na Paulista. Eu tenho um prazer imenso e o privilégio de estar ao lado de pessoas tão magníficas. O Adrilles é uma delas que a vida colocou. Eu tive todo mundo no bastidor. Pessoal, a gente precisa ter empatia com perseguidos políticos. O Alan dos Santos está na 45ª conta dele do Instagram. Não é só uma conta de Instagram. A vida dele hoje é pautada por Alexandre de Moraes, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino. Exilados políticos. Como é que a gente pode conviver com isso como se não fosse alguém da nossa família, como se não fosse nosso amigo, como se não fosse nosso irmão? Eu acho engraçado, Marco, porque as pessoas... A gente está num congresso de direita, de conservadores, mas isso não é ideologia. Prender pessoas por opinião não é ideologia, não é ser de direita ou ser de esquerda, é ser humano. Quando o ministro Barroso fala que existe uma arquitetura de extrema-direita no mundo, é uma mentira. Sabe por quê? Ele conta com a Rede Globo para contar essa mentira. Você acha que o Elon Musk é de direita? O Elon Musk nem tem ideologia. Glenn Greenwald, outros jornalistas, David Agape, esses caras eram de esquerda, mas esses caras têm um mínimo de humanidade. Você vê uma senhora de 70 anos com câncer, com diabetes. Você vê a filha de um jornalista ter conta bancária bloqueada. Você vê o Felipe Martins preso por uma viagem que ele não fez. Isso é desumano. Isso não é só ser de direita e esquerda, é ser diabólico. E você omitir isso do povo brasileiro é ser canalha. Qual é jornalista de direita que não fala que a gente tem uma ditadura no Brasil? É canalha pela omissão também. Além da ideologia, a gente quer liberdade, a gente quer prosperidade, a gente quer misericórdia para as pessoas que estão morrendo na cadeia, como Clériston Pereira da Costa, que morreu pela omissão de juízes e autoridades do país. E eu fico emocionado de ver a repercussão disso com vocês, porque eu não vou mentir, pessoal, a gente se sente muito sozinho e a gente precisa demais da ajuda de vocês. A gente precisa colocar as pessoas na rua para todos os exilados que estão na Argentina. Tem 200 exilados na Argentina, tá cheio de brasileiro com medo de falar, tá cheio de jornalista com medo de falar. E eu digo uma coisa para vocês, do fundo do meu coração, eu tive sorte de entrar na Jovem Pan, de conhecer todo esse pessoal e de estar, enfim, participando do CIPEC, como eu estou hoje aqui ao lado de todos vocês. Mas eu vou falar uma coisa, o Adrilles, a gente não vai parar, a gente vai até o fim, até cada um dos perseguidos políticos serem indenizados pelo CPF do Alexandre de Moraes, do Barroso, pelo CPF do Gilmar Mendes. Eles vão pagar do bolso deles, porque isso é inaceitável, Barroso ir para a China fazer protocolo de cooperação com o Partido Comunista Chinês. Meu amigo, isso é um pesadelo distópico, orwelliano. Você tem noção da loucura que é isso? O cara está fazendo negócio com a China. Quem é Barroso? Um presidente de uma Suprema Corte. Democracia chinesa. Está aprendendo com a democracia chinesa. Gente, passamos do ponto do pesadelo e não precisamos de mais gatilho, de mais pretexto para falar que Rodrigo Pacheco é um prevaricador. Libera o palco, que a segurança do Milei tem que avaliar o setup. Obrigado, pessoal. Obrigado, querido. Vai chamar o... Viva a verdadeira democracia brasileira.